Vamos abrir a palavra de Deus no texto de João capítulo 8, versos de 1 a 11. Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Está escrito: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu queria hoje meditar um pouco com os meus irmãos sobre o tema A Miséria no Tribunal da Misericórdia. A miséria no Tribunal da Misericórdia. Fica, penso eu, patente no texto duas posturas, duas atitudes, ou melhor, dois tribunais: o tribunal dos homens e o tribunal de Cristo, o tribunal da misericórdia. Quando nós olhamos a Bíblia, percebemos que o tribunal dos homens, não raro, é mais rigoroso e mais perigoso do que o tribunal de Deus. No tribunal dos homens, você vai encontrar um Herodes no trono, vai encontrar um João Batista na cadeia. No tribunal dos homens, você vai encontrar um José sendo acusado, e a mulher de Potifar sendo a acusadora. No tribunal dos homens, você vai ver um Pôncio Pilatos julgando, e no julgamento dele, Barrabás é solto e Jesus é condenado. No tribunal de Deus, até um ladrão, na 1/10 hora da vida, encontra perdão e salvação. No tribunal dos homens, esta mulher, apanhada em flagrante adultério, é julgada e é condenada. Mas no tribunal de Deus, ela é perdoada e ela é salva. Eu queria hoje pensar com você o que Davi um dia disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Porque Deus é rico em misericórdia e tem prazer em perdoar. Portanto, se você veio aqui hoje, se você está nos acompanhando, e por uma razão ou outra, de um revés da vida,
Você se encontra numa situação de ser acusado e de você não ter saída porque as circunstâncias encurralaram você, e você está julgado e condenado no tribunal dos homens, no tribunal da religião, no tribunal da lei, no tribunal da consciência. Hoje você pode sair daqui perdoado e salvo no tribunal da misericórdia. Eu queria então olhar esse texto em 3 perspectivas. Primeiramente, veremos a acusada. Segundo, nós vamos olhar os acusadores. E terceiro, nós vamos olhar Jesus como o advogado, aquele que defende a nossa causa e aquele que nos dá livramento e perdão. Notem em primeiro lugar então que essa ré, ou a acusada, ela está diante de uma situação dolorosa. Primeiro porque é uma época de festa. O contexto aqui é a festa dos tabernáculos. Está lá no capítulo 7, a partir do verso 10. E nesta festa dos tabernáculos, uma festa de muita alegria, todo o povo de Israel, das diversas regiões, cidades e vilas, desabalavam-se para Jerusalém, para uma festa de uma semana, habitando em cabanas improvisadas. Era uma festa de celebração, de alegria, de muito regozijo e gratidão a Deus. Mas esta mulher, exatamente nesta festa, uma festa religiosa, de gratidão a Deus, ela esgueira-se nas sombras da noite e vai entregar-se às paixões do seu coração, aos ímpetos da sua alma, e vai macular o seu corpo e desonrar a sua aliança conjugal para cometer adultério. Esta mulher é flagrada no ato do adultério, portanto ela não tem desculpa, ela não tem álibi, ela não tem como dizer que não é culpada. Ela não é acusada subjetivamente, ela não é acusada por uma mera suspeita, não. Ela foi encontrada no ato do pecado, do adultério. Ela é flagrada nesse ato. E diz-nos o texto que esta mulher é levada pelos escribas e fariseus, trouxeram essa mulher à presença de Jesus e fizeram essa mulher ficar de pé no meio de todos. E é curioso que o verso 2 nos informa que todo o povo ia ter com ele, portanto havia uma multidão ali na praça do templo, quando Jesus ensinava. E eles trouxeram essa mulher e fizeram-na ficar de pé, como um espetáculo de vergonha, numa tentativa de humilhá-la, de envergonhá-la, de acrescentar ainda mais opróbrio à triste situação dela. E diz a Escritura que essa mulher, diante desse fato, comete um pecado na época passível de morte. E essa mulher está julgada e condenada no tribunal da lei. Essa mulher está julgada e condenada no tribunal dos religiosos. Essa mulher certamente está julgada e condenada no tribunal da opinião pública. Essa mulher está julgada e condenada no tribunal da consciência. Ela não se defende. Ela era a própria figura da miséria. Essa era a situação da acusada. Agora vamos dar uma olhadinha no segundo ponto, que é a falta de misericórdia ou a inclemência dos acusadores. Eu queria que vocês observassem comigo o contexto, porque esses acusadores aqui, que são chamados no verso 3, os escribas e os fariseus,
eram aqueles componentes da ala mais radical, mais conservadora, mais ortodoxa da religião judaica. Eram os doutores da lei, eram os que eram zelosos da lei, eram os líderes espirituais do povo. E eles não estão interessados nessa mulher. Eles não estão interessados na santidade do povo, eles não estão interessados na lei, eles não estão interessados nos ensinamentos de Jesus, não, nada disso, tudo isso é uma cortina de fumaça. O que eles querem de fato é pegar Jesus numa contradição, ou empurrar Jesus, colocar Jesus contra Moisés, ou colocar Jesus contra o povo, ou colocar Jesus contra Roma, porque Roma não dava autoridade para os judeus matarem. E eles chegaram, a lei manda apedrejar, e tu o que dizes? Eles tinham um único interesse, era usar essa situação para condenar Jesus à morte. E o contexto nos evidencia isso. Vamos ver. Olha aí o capítulo 7, um capítulo anterior, versículo de número 19. Você pode ler comigo? Vamos juntos? 7:19. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Eles querem matar Jesus. Dê uma olhadinha no verso 30 e 31 desse mesmo capítulo, no capítulo 7, vamos lá, 30 e 31. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Olha o capítulo, versículo 32, vamos ler. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. E vamos ver o resultado, lá no versículo 47, leia comigo. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porque os que foram prender Jesus voltaram e disseram, não deu para prender o homem não. Deu não, nunca ninguém falou como esse homem. Então o contexto da passagem retrata que esses escribas e fariseus, eles querem na verdade usar essa mulher para condenar Jesus. Eles são desonestos, eles são religiosos radicais, que não estão interessados na lei, que não estão interessados na santidade, que não estão interessados nos ensinos de Jesus. Eles estão usando tudo isso para um propósito nefasto, hediondo, que é acusar Jesus. Então, nesse dia a multidão se dispersou. Para o outro dia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava ir constantemente para orar. E de madrugada Jesus volta para o templo. E quando Jesus volta para o templo, o povo começou a se juntar. As multidões começaram a vir. As sombras da noite já começavam a se dissipar. A luz da aurora começava a raiar. Quando então esses escribas e fariseus, tendo pegado essa mulher no ato do adultério, trazem-na e colocam-na diante de Jesus, diante de todo o povo, de pé, para todo mundo ver. E dizem para Jesus, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei de Moisés ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Então vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, a conduta dos acusadores foi grosseira. Eles eram líderes espirituais. Eles não eram pastores, eles eram detetives da vida alheia. Eles foram grosseiros com a mulher e eles foram grosseiros com Jesus. Segundo, essa grosseria é revelada porque eles não se importam com ela, eles não se importam com a família dela,
Essa mulher para eles apenas uma peça no jogo sujo contra Jesus. Usar essa mulher para expô-la à execração pública. E em relação a Jesus, eles queriam encontrar motivos, nesse caso, para acusarem Jesus. Primeiramente porque eles pensaram assim: qualquer resposta de Jesus, ele vai ter encrencado com a gente. Porque a pergunta que nós vamos fazer é essa: a lei manda apedrejar, e tu o que dizes? Se ele mandar apedrejar, como a lei manda, ele vai ter encrencado talvez com o povo, talvez com Roma, porque Roma não dá essa autoridade mais para os judeus matarem. Mas se ele fala, não pode apedrejar não, aí vai estar contra a lei de Moisés, e aí a autoridade religiosa e espiritual dele vai por água abaixo. E eles estão confabulando, ou jogar Jesus contra a lei, ou jogar Jesus contra a lei de Roma, ou jogar Jesus contra o povo. Segundo lugar, a conduta deles foi uma conduta hipócrita. Porque notem vocês que a pergunta em si traz uma ideia de um profundo compromisso e zelo pela lei. A lei manda. E agora? O que se faz? Em outras palavras, a lei não pode ser torcida, a lei não pode ser contemporizada. A lei mandou, tem que fazer. Então, e o senhor vai fazer o que agora? O que o senhor fala? Notem comigo mais. Segundo lugar, eles professam grande preocupação com a moralidade pública e privada. É como se eles dissessem o seguinte: esse mal tem que ser extirpado, esse fermento que leveda a massa tem que ser arrancado. Se não tratar desse caso, nós perdemos a autoridade espiritual como religião que lida com a lei e prima pela santidade. Mas mais, eles demonstraram grande respeito para com Jesus. Olha como é que se dirige a Jesus no verso 4. Mestre, eles querem matá-lo. Querem matá-lo. Mas rasgam seda. Hipocrisia pura. Porque se eles considerassem de fato Jesus mestre, eles já teriam recebido os ensinamentos de Jesus, acolhido os ensinamentos de Jesus, para obedecer os ensinamentos de Jesus, mas eles querem eliminar e matar Jesus. Mas mais, eles professam estar numa grande dificuldade, num grande dilema, buscando luz, entendimento, compreensão, diante desse impasse. Quando na verdade eles não querem nada ouvir a resposta de Jesus para descobrir a maneira correta de agir. Eles estão querendo usar esse caso para colocar Jesus numa situação de embaraço, para pegar Jesus num contrapé, para encontrar uma causa real para acusarem Jesus e eliminá-lo. Agora notemos, a conduta dos acusadores foi maliciosa também. Porque eles não se importam com a vida da mulher. Versículo 3, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Isso aqui é uma crueldade. A mulher não tem direito de sentar, de prostrar-se, não. Você vai ficar de pé. Vai ter que ficar de pé para todo mundo olhar para você. Eles usam a lei para tentar. Olha o versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Ao versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o, para ter de que o acusar. Isso é pecado, usar a Bíblia para tentar. Quem faz isso é o diabo. Quem usa a Bíblia para tentar é o diabo. Ele fez isso com Jesus. Está escrito, lança-te daqui para baixo. Citou o Salmo 91, só que citou o Salmo incompleto e distorcido. Porque palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque o diabo é um péssimo exegeta, o diabo é um péssimo hermeneuta. Quando ele usa a Bíblia, ele torce a Bíblia, ele retira, ele acrescenta. A Bíblia não pode ser usada para tentar.
enganar, mas para levar as pessoas à santidade. Portanto, eles bajulam Jesus para tentá-lo. Isso é hipocrisia. Mas pior, eles persistem no erro. Olha o versículo 7. Como insistisse na pergunta. Porque eles chegaram com a pergunta, a lei mandou apedrejar. E tu que dizes? E Jesus, bico calado. Jesus é tremendo, ele nos ensina tremendamente, porque às vezes a gente é tão apressado em falar, e tem hora que o melhor discurso, o mais eloquente discurso é o silêncio. O silêncio. Jesus não falou nada. E tu que dizes? Jesus baixou, começou a escrever com o dedo, no assoalho do templo, talvez muito pó, você sabe que Jerusalém fica num deserto, tem pó para todo lado. E nós não sabemos o que Jesus escreveu. Mas a palavra lá no grego epigrafém traz a ideia de escrever uma sentença. Talvez até Jesus escrevesse com letras garrafais assim, os pecados dos acusadores. Mas eles estão insistindo. E aí, não vai dar resposta não? Fizemos uma pergunta. Está fugindo? Está fugindo da raia? O senhor não é mestre? O senhor tem resposta para tudo? E a nossa resposta vai chegar quando? Notem vocês que eles persistiram no mesmo erro. Mas essa conduta deles é absolutamente reprovável, primeiramente porque eles não amavam a lei e nem aborreciam o pecado. Não é por zelo da lei, não é porque eles abominavam o pecado. Segundo, eles revelaram ser parciais e preconceituosos, porque notem você, uma mulher apanhada em flagrante adultério, ela não adulterou sozinha. Ué, e o cara, está onde? Por que fugiu? Por que vocês deixaram o cara fugir? Onde ele está? Por que vocês só pegaram a parte mais vulnerável? Porque a lei condena não é só a mulher, condena o homem também, no mesmo grau. Não tem dois pesos e duas medidas. Então, as máscaras desses acusadores começam a cair. Mas notem vocês que eles se tornam mais culpados do que a acusada. Porque eles se tornam culpados da lei que eles pretensiosamente querem defender. Eles se tornam culpados pela própria consciência deles, quando Jesus se levanta e diz o seguinte: bom, quem tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A essas alturas, muito provavelmente, eles estão convencidos que Jesus tem poder de ler consciência. E ler pensamento. E eles agora começam a se sentir culpados pelo tribunal da consciência. E eles foram culpados pela dureza do coração. A ré acusada sai do tribunal da misericórdia perdoada, livre. Os acusadores saem do tribunal condenados, mergulhando-se nas sombras espessas da condenação. Qual a lição que nós podemos aprender com isso, irmãos? Preste atenção nisso. Os mais depravados e maus são os mais severos acusadores. Pode ter certeza disso. Quando você vê uma pessoa muito legalista, quando você vê uma pessoa muito radical, inflexível, apontando sempre o dedo para os outros, sempre querendo humilhar os outros, sempre querendo acusar os outros, pode ter certeza, essa pessoa tem um coração mau. A Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecados. Quanto mais depravado o ser humano, mais severo ele se torna na acusação ao próximo. Ele é capaz de enxergar um cisco no olho do outro, mas não enxerga uma trave que está no seu. Bom,
Agora vamos ver qual foi a postura de Jesus com essa mulher. Primeiramente, Jesus demonstra que só o homem que está livre de pecado tem o direito de exercer seu juízo sobre a falta dos outros. Meus irmãos, aprendamos uma coisa, numa linguagem bem brasileira, todos nós temos telhado de vidro. Usando uma linguagem bíblica, todos nós temos os pés de barro. Se você quer ser duro, inflexível, seja duro e inflexível com você. Você tem todo o direito. Mas muito cuidado com a ideia de você ter o dedo para acusar. É nessa conjuntura que Jesus disse no Sermão do Monte, que você precisa ter cuidado para não julgar, porque você também será julgado, e com a medida com que você julgar, você também será julgado. Com a régua que você usar, essa régua vai ser usada também com você. E é óbvio que esse texto não significa que você não pode fazer juízo de qualquer situação, até porque no próprio Sermão do Monte, Jesus falou sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos crentes. E como é que você pode discernir isso? Você tem que ter discernimento, você tem que fazer juízo. Mas muito cuidado com esse juízo particular. Foi o que fizeram com essa mulher. Segundo, Jesus rasga o véu e demonstra o pecado dos acusadores. Quando ele baixa para escrever no chão, uma vez, duas vezes, sem falar nada com os acusadores. A palavra epigrafém traz exatamente essa ideia de escrever uma sentença contra alguém. E com isso Jesus está mostrando que os acusadores eram tão culpados quanto a acusada. É que, portanto, eles não tinham autoridade moral e espiritual para acusá-la, se sentindo isentos de culpa. Terceiro lugar, Jesus não esmaga a cana quebrada. Vamos entender isso. Leia comigo o versículo 7. Vamos ler juntos? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Sabe o que me impressiona aqui, meus irmãos? Jesus valoriza a lei. Jesus expõe a gravidade do pecado. Aquele que estiver sem pecado, pode começar a apedrejar. Mas Jesus ama o pecador para restaurá-lo. A lei é santa, o pecado é maligno, e o seu amor pelos pecadores é infinito. Agora, notem, Jesus não expõe os pecados dos acusadores. Ele podia fazer isso. Ele conhecia a vida deles. Ele conhecia os pensamentos deles. Mas Jesus não age com a mesma régua deles, não age com a mesma metodologia deles, porque Jesus poderia dizer o seguinte: eu sei quem é você, cara. Eu sei o que você faz, e podia começar a desmoralizá-los ali, publicamente, diante do povo. Por que Jesus não o faz? Porque Jesus não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga a torcida que fumega. A história que ele conta da graça de Deus é de um filho pródigo que saiu de casa, gastou dissolutamente o dinheiro da sua herança, vivendo com meretrizes, e volta para casa sem dinheiro, volta para casa sujo, volta para casa maltrapilho, volta para casa cheirando chiqueiro, e o pai corre, e o pai abraça, e o pai beija, o pai manda trazer roupa nova, sandália nova, anel no dedo, manda fazer uma festa, dizendo: esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Esta é a graça de Deus, que hoje está pronto a pegar você, talvez machucado, ferido, enlameado, talvez caído, prostrado, acusado, com a consciência pesada, e Jesus está dizendo para você hoje: eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você, eu restauro você, eu faço tudo novo na sua vida.
Essa é a graça de Deus. Mas notem que Jesus age com misericórdia com aquela mulher. A Bíblia diz que ele não veio condenar, ele veio salvar. A mulher merecia morrer, mas ele usa o seu poder, porque se tinha uma pessoa ali que tinha autoridade e condições de apedrejar, seria Jesus. Ele não tinha pecado. Se alguém tiver sem pecado, pode começar a apedrejar. Ele podia fazer isso, ele não tinha pecado. Mas ele não usa o seu poder para condenar, ele usa o seu poder para salvar. Ele usa o seu poder para perdoar, ele usa o seu poder para restaurar. Ele veio para os pecadores. Hoje o pastor Ival parece que abriu o culto das 5 falando isso. O Senhor veio para pecadores. Não é para gente que acha que é santarrona, não. Eu sou maravilhoso, eu sou uma pessoa perfeita, eu sou melhor que os outros, eu sou um fariseu que não sou igual a aqueles pecadores que cometem esses erros terríveis e graves. Não. Não. Para esses o Senhor não veio. Esses não precisam. Eles não acham que são pecadores. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Que está dizendo o seguinte: aqueles que se acham sãos, que não tem problema nenhum, para que buscar remédio, cura? Mas se você reconhece o seu pecado, há uma fonte inesgotável de perdão para você. Há uma fonte de graça para você, de perdão para você. Notem vocês a postura de Jesus com essa mulher. Olhe comigo, por gentileza, versículo 10. Leia o versículo 10 comigo. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Preste atenção como Jesus a chamou mulher. Essa palavra mulher, na língua aqui, não é uma palavra vulgar. Foi a mesma palavra que Jesus se dirigiu à sua mãe, lá em Caná da Galileia. Foi a mesma palavra que Jesus se dirigiu à sua mãe, lá na cruz. Essa palavra traz a ideia de senhora, uma palavra de respeito, de carinho. Para uma mulher que está quebrada, para uma mulher que está acusada, para uma mulher que está condenada pelo tribunal da consciência, pelo tribunal da lei, pelo tribunal da religião, pelo tribunal do povo, e Jesus a chama com dignidade, porque não esmaga a cana quebrada. Agora notem, Jesus não diminui a gravidade do seu pecado. Ele não disse para ela: olha mulher, esquece esses homens aí. Isso acontece. A carne é fraca. Aliás, as circunstâncias foram favoráveis. Então, fica tranquila, não tem nada não. Não, ele não fez isso. Não fez isso. Ele não diminuiu a gravidade do pecado daquela mulher. Ele não a mandou embora para casa como se nada tivesse acontecido. Jesus, entretanto, não a condena, antes a perdoa. E agora notem, faz parte da teologia bíblica que só Deus pode perdoar pecados. Os apóstolos não podiam perdoar pecados, os profetas não podiam perdoar pecados, Pedro não podia perdoar pecados, Maria não podia perdoar pecados, Paulo não podia perdoar pecados, o pastor não pode perdoar pecados, a igreja não pode perdoar pecados. Perdoar pecados é uma prerrogativa exclusiva de Deus. E o que Jesus disse para essa mulher? Vai e não peques mais. Esta palavra não peques mais significa literalmente: vai, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas mais do que isso, Jesus está dizendo para essa mulher: o pecado aconteceu, mas não pode ser uma prática. Foi um acidente de percurso, mas não pode ser uma prática. É preciso interromper o fluxo do pecado, é preciso parar com o pecado. A Bíblia diz que é arrependimento e frutos de arrependimento, e não arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e mudança de vida.
Conclusão: os mais santos são os mais misericordiosos. Os mais misericordiosos. Se você vê uma pessoa perto de Deus, ela é compassiva, ela é misericordiosa. É isso que Jesus nos ensinou e foi isso que ele praticou. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: talvez hoje, você examinando o seu coração, você já foi julgado, você já foi condenado no tribunal da sua consciência. Coisas que você fez lá no passado, ou coisas que você está fazendo aqui no presente. Talvez você está aqui hoje, mas de cabeça baixa. Não fisicamente falando, mas emocionalmente, espiritualmente falando. Talvez você tenha sido humilhado, se não pelas pessoas, pelas circunstâncias. Talvez você se sinta assim, excluído. Talvez você nem saiba como resolver isso, nem como sair dessa. Aquela mulher estava assim, retrato da miséria, condenada no tribunal da lei, no tribunal da religião, no tribunal da opinião pública, no tribunal da própria consciência. Mas aquela mulher foi absolvida e salva no tribunal da misericórdia. Porque Deus é rico em perdoar, porque Deus tem prazer na misericórdia. O mesmo Ele pode fazer hoje, aqui e agora, na sua vida. Na sua vida aqui, você que está nos acompanhando. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. A Bíblia diz que o Senhor veio salvar pecadores. E Ele está aqui hoje poderoso para salvar. E a Bíblia diz que às vezes aqueles que já foram salvos, tropeçam na vida, claudicam, caem. Como aconteceu com Pedro, que era um apóstolo, um homem convertido, mas negou Jesus. Hoje o Senhor está aqui para perdoar você, para levantar você, para mandar você de volta para casa, não com o peso da culpa, mas com o alívio do perdão. E se você está aqui hoje, nesta noite, nessa condição, você pode colocar a sua vida diante de Jesus, porque Ele tem prazer na misericórdia, Ele é rico em perdoar. Eu vou orar com você. E se você, aí no seu coração, desejar este perdão, essa restauração, pode ter certeza que o Senhor ouve os gemidos da sua alma, o silêncio do seu coração. Ele ouve, Ele atende, Ele resolve. Senhor, nós estamos na Tua casa, nós estamos na Tua presença, nós estamos diante da Tua palavra, e nós te pedimos agora, ó Espírito Santo, Tu que inspiraste a Tua palavra, aplica esta palavra ao nosso coração nesta noite. Tira o tampão dos nossos ouvidos, tira a venda dos nossos olhos, quebra a dureza do nosso coração com o martelo da Tua palavra, e que o nosso coração agora se renda aos pés do Salvador, para encontrar nele esta fonte de graça, de perdão, de cura, de restauração para a nossa vida, para que ao voltarmos para casa hoje, voltemos sem esse peso esmagador da culpa, voltemos com a alegria do Teu perdão, da Tua restauração em nossa vida. Bendito é o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus de toda graça. Louvado seja o Teu nome, pelo Teu perdão, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que é melhor do que a própria vida. Oramos
em nome de Jesus. Amém.